Então, bora lá, pessoal. Primeiramente, boa noite a todos, tá? Pelo visto, o pessoal esqueceu da nossa aula hoje. E aí nós vamos tentar finalizar aqui a camada de transporte e quem sabe iniciar alguma coisa a respeito da camada de rede, tá? Pelo visto, acho que ainda vai demorar um pouco para as aulas retornarem e aí a gente conseguir fazer as provas. Até porque ainda tem que fazer uma revisão quando voltar e tudo mais. Mas a gente pode ir adiantando o conteúdo e no final a gente pode fazer uma ou duas provas, não sei. Vamos ver ainda, tá? Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Tá? Eu estou compartilhando para vocês aqui a tela do Wireshark. Tá? A gente já viu isso aí na sala de aula. Se não estiverem me ouvindo, tá, pessoal? Pode falar. Nós já vimos a questão do Wireshark. Então, se vocês perceberem, como eu estou em uma videoconferência, né? Vocês viram lá que se por acaso minha internet cair ou começar a falhar, esses dados não são recuperados. Então, a maior parte disso tudo vão ser dados do tipo UDP. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse tipo de dados, por quê? Porque é mais simples esses frames, né, esses datagramas, tá? E eu não preciso saber que o bit veio errado. Na verdade, eu até sei, mas não interessa se ele vai chegar corretamente ou não. Eu vou simplesmente disparar para um outro lugar. Tá? Deixa eu tentar acessar aqui uma página. Vou começar a gravar. Tá? Vou começar a gravar aqui. E eu vou tentar acessar uma página aqui na internet. Deixa eu pensar em alguma aqui. Tá? Tentar ver se eu... Ok, acessei a página. Vou parar aqui um instante e vou procurar pelo DNS, que é o protocolo que nós já vimos na camada de aplicação, tá? Então, olha só, eu tenho aqui uma query, ou seja, uma pergunta do meu DNS, ou seja, está partindo aqui do meu IP local, tá? Com a destinação, esse é o servidor DNS que eu deixo configurado, geralmente por padrão. E aqui eu vou ter justamente a resposta dessa query. Então ele vai perguntar aqui, quem é o google.com. Então eu vou ter aqui a camada de aplicação que vai rodar o DNS, tá? Com a pergunta, tá? Ele vai perguntar quem é google.com. E na camada de transporte, olha só, User Datagram Protocol, ou seja, o DNS ele é um protocolo que vai funcionar com UDP. Por ele trabalhar por padrão com UDP, você já sabe que ele requer uma resposta mais rápida. E é isso que nós queremos, justamente quando nós tentamos acessar o DNS. Então ele vai usar o pacote UDP. E percebam só a porta aqui, a porta de origem é uma porta aleatória, uma porta alta, 5103. Essa porta não necessariamente precisa
ser sempre essa porta, então provavelmente isso vai mudar. Agora, a porta de destinação, desculpa aí, a porta de destinação, ou seja, a porta de destino, por padrão do servidor, como esse protocolo trabalha na porta 53, sempre vai ser 53. Se eu visualizar aqui um pacote de resposta, que já veio já do meu servidor DNS para o meu endereço aqui, para o meu computador, tá? Olha só, a porta de destino já vai mudar, 55103, que é a mesma porta aqui. Só que aqui, na volta, na resposta do DNS, né? Como ele está partindo do servidor, a porta de origem do servidor aqui vai ser 53 e a porta de destino vai ser a 5103. E olha só a resposta dele aqui, ó. O endereço www.google.com tem esse endereço aqui. E a partir desse endereço IP é que o meu computador vai acessar a página do Google, tá? Aqui é mais uma pequena revisão sobre a questão lá da camada de aplicação. E aqui nós já conseguimos ver a questão do UDP aqui, tá? Se eu for procurar outro protocolo, um HTTP, olha só, ele já vai utilizar o TCP. Por quê? Porque eu preciso de uma confiança, eu preciso de uma segurança que eu vou receber o pacote exato. Então, se por acaso aquele pacote chegar com erro nesse momento, eu vou justamente solicitar a retransmissão. Então aqui, ó, camada de aplicação é o HTTP, Hypertext Transfer Protocol, e já na camada de transporte eu vou ter o Transmission Control Protocol, ou seja, o TCP. De novo lá, ó, porta de origem, saindo do meu computador é uma porta aleatória, e a porta de destino é a porta justamente que vai trabalhar como é que eu posso dizer? Esse serviço, né? Que a porta padrão do HTTP vai ser a porta 80. É aqui que a gente trabalha com os sockets. E aqui eu consigo ver alguma coisa, já porque está em HTTP e não HTTPS, o que tem na mensagem desse HTTP. Tá? Mas se vocês forem ver, olha só, além da porta de origem e destino, eu tenho o número de sequência, eu tenho o número de conhecimento, tá? O Windows Size, e por aí vai. Olha só as flags aqui, ó, de ACK, ó, PSH. Eu vou ter bem mais campos a serem respondidos do que no TCP. E aqui na resposta, olha lá, ó, a porta de origem é a 80, por quê? Porque quem está enviando esse pacote é o servidor com destino à minha interface de rede, e não mais o contrário. Então eu posso pesquisar aqui o TCP propriamente dito, e olha lá, ó, aqui é um fechamento de conexão, ó, um FIN e um EC. Um RST significa que teve que resetar essa conexão. Provavelmente teve algum problema, alguma coisa. Então aqui, ó, os SINs e os ECs, que vão ser justamente o three-way handshake. Tá? Então ele fica fazendo esse three-way handshake a todo momento. Toda vez que ele vai querer enviar alguma coisa, ele abre a conexão. Depois de estabelecer a conexão é que eu começo a enviar essa... Olha um SIM ACK aqui, ó, que já é justamente a segunda parte. Então eu começo a enviar um SIM e depois eu recebo, ó, por isso aqui é o IP do site, ó. Eu vou receber justamente um SIM e um EC e depois eu envio apenas um EC dizendo que está tudo bem, partindo do meu computador para o servidor. Deixa eu abrir aqui. Ficou entendido aí como é que funciona a questão do three-way handshake?
Tá, então bora lá voltar lá na questão lá do... Tá. Vocês lembram lá que para mim estabelecer conexão, fazer o three-way handshake, o que eu preciso? Eu preciso enviar para o computador hospedeiro um SIM, tá? Esse computador aqui, com quem eu estou querendo abrir uma conexão, logo depois de receber esse SIM, que é uma pergunta, então toda vez que você vê um SIM em um pacote na rede, você já sabe que é o computador que está perguntando algo para alguém. Então esse computador, assim que ele recebe o SIM, ele vai confirmar que ele recebeu esse SIM através de um ACK e logo em seguida ele também vai enviar junto um SIM, fazendo uma outra pergunta como se ele estivesse perguntando se o computador está ouvindo ele também. E aí, se o computador também conseguiu responder, ele vai responder apenas com ACK. Então eu tenho 1, 2, 3 passos para estabelecer uma conexão. Somente depois disso aqui é que eu vou começar a transmitir os meus dados propriamente dito. Então toda vez que eu vou abrir uma conexão, eu sempre passo por esses 3 passos que a gente chama de three-way handshake, ou seja, aperto de mão de 3 vias, tá? Isso aqui foi o que a gente discutiu na última aula. Então, toda vez que você está utilizando o TCP, para começar a enviar os dados, você precisa abrir uma conexão com o servidor, com o outro computador que você quer se conectar. Então, sempre vão haver esses 3 procedimentos. Até aqui ficou ok? Tá. Aqui, gente, o Wireshark ele faz a captura de pacotes na tua interface de rede, tá? O que eu quero mostrar para vocês é que esse three-way handshake aqui, esse desenho, tá? Ele vai se transformar justamente nisso aqui. Os pacotes eles não estão muito bem ordenados, por quê? Porque são várias conexões abertas e fechadas simultaneamente. Isso aqui que vocês veem é apenas para uma conexão. Como a gente pode ver aqui na frente, eu posso abrir várias conexões simultaneamente com um ou mais computadores através do protocolo TCP. Então, quando eu vou para cá, então, quando eu venho para cá e eu filtro por TCP, eu começo a ver várias conexões TCP, até mesmo as que a gente não percebe, que são programas que estão rodando tanto no teu computador quanto no teu celular em background. Então aqui, ó, eu consigo, se eu soubesse o endereço IP do site certinho, se a gente pegasse, filtrasse o endereço lá da Band, né, do HTTP aqui, o 69, a gente consegue ver justamente as mensagens, tá? Então aqui esse SIM-ACK aqui foi uma tentativa de abrir conexão. Então eu tenho um SIM aqui, provavelmente um desses 3, ou seja, ele solicitou a abertura de 3 conexões, só nesses 3 momentos aqui, ó. E aí o servidor ele respondeu uma dessas solicitações, que foi com uma pergunta, né, um sim e um ACK novamente. E aí eu retorno para essa conexão com o ACK. E a partir daí, olha só, é que eu começo a enviar os meus dados propriamente dito. Então, olha só, eu abro a conexão aqui, o servidor responde que ouviu e pergunta se eu também estou ouvindo. Logo em seguida, eu mando justamente
um AQ confirmando que eu também estou ouvindo ele. Para depois que eu confirmar que eu estou ouvindo ele, é que eu vou transmitir os meus dados. Então, olha só. Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô sim. E aí eu começo a enviar justamente a minha mensagem, tá? Aqui, ó, o sim e o AQ, provavelmente esses dois aqui são referentes a esses dois, essas duas solicitações aqui de conexão. E aí depois é que começa justamente a transmissão. Deixa eu ver aqui. E aqui a gente ainda vai ver que é justamente a questão do fim. Como é que eu finalizo uma conexão? Eu digo, olha, já transmiti o que eu queria transmitir, agora a gente vai encerrar a conexão. Não é simplesmente cortar a conversa. É como se fosse o tchau e a outra pessoa também fala tchau, até logo. E aí começa, e aí finaliza a ligação. Ficou um pouco mais claro? É porque tu transmite bits, né, Tânia e Betânia? Não tem como tu fazer uma ligação realmente algo físico. Então tu tem que estabelecer protocolos para que as máquinas se interliguem. Então não existe a conexão propriamente dita, né? Se a gente for levar isso lá no nível mais baixo, que seria a transmissão de bits, tá? Tu só tem uma interface, essa interface ela recebe dados de vários lugares, mas aí tu tem que manter essas conexões. É por isso que a camada de transporte é uma camada fim a fim, tá? É só os próprios dispositivos que tratam dela. Ok? Tá? Ficou melhor entendido, né? Alguma dúvida em relação a isso aqui, gente? Tá, ok. Então, bora lá. Tá, a gente viu que a camada de transporte é responsável pelo controle de fluxo. Então, o TCP ele vai oferecer um serviço justamente para controlar essa vazão, para que não tenha tantos erros assim. Mas, claro, ele também não pode simplesmente colocar uma velocidade muito inferior, porque senão você vai ter uma certa lentidão na rede. Então, o TCP ele tem que procurar um meio em que ele verifique quanto ele pode enviar, quanto ele pode, qual é o máximo que ele consegue receber, qual é a vazão máxima que ele consegue tanto enviar quanto receber. E aí justamente eu vou ter lá dentro da minha interface o buffer, que vai ser uma memória, tá? Então eu vou ter os pacotes aqui, né? Os segmentos, desculpa, vindo lá pacote vindo da camada IP, e aí quando ele chega na camada de rede, quando ele chega na camada de transporte ele se torna segmento. Então aqui eu tenho uma memória. Só que essa memória, claro, como toda memória no computador, ela tem um tamanho máximo. Então, se começar a chegar muitos pacotes aqui dentro e começar a encher isso aqui, tá? Se por acaso encher e ainda assim continuar chegando pacotes aqui, o que vai acontecer? Esses pacotes vão ser descartados. Eles vão ser jogados fora. Se eles são jogados fora, principalmente quando a gente está falando de TCP, que o three-way handshake acontece sempre que eu quero enviar, e vocês viram lá que eu tenho um reloginho, que quando ele não chega no tempo, eu tento reiniciar essa conexão. E aí quando eu reinicio essa conexão, eu começo a gerar mais dados. Mas aí justamente se tem alguns mecanismos para fazer isso.
Tá? Então imagine lá que a gente está fazendo aqui ó, o SYN, depois ele vem um SYN e um ACK, e depois ele vem apenas um ACK. Tá? Então ele vai requisitar a conexão aceita, ele envia uma resposta para o hospedeiro, para o servidor. Tá? Para fechar essa conexão, ele vai enviar um pacote com a tag FIN para o servidor, e o servidor vai responder com ACK. E encerrou. Não existe three-way handshake para finalizar a conexão TCP. Tá? Enviou o FIN, recebe o ACK, fechou a conexão. Tá? Então o cliente finaliza. Se for o cliente que abriu, ele que envia o FIN e o servidor responde o ACK. Se foi o servidor vai enviar o FIN e o cliente vai enviar o ACK confirmando que vai fechar a conexão. Então ela vai ter o controle de congestionamento. Uma abordagem adotada é justamente obrigar cada remetente a limitar a taxa a qual envia o tráfego para sua conexão, como uma função de congestionamento de rede percebido. Se um remetente TCP perceber que há pouco congestionamento, ele vai justamente aumentar a sua taxa de envio. E deixa eu ver se ainda tem aqui acho que ainda tem aqui os slides aqui, porque daqui a pouco eu vou precisar carregar mais alguns. Como é que ele vai fazer isso? Tá? Como é que eu sei que... como é que você imagina que você trabalha em... acho que é que está na moda, hamburgueria. Né? Como é que eu sei que a cozinha de uma hamburgueria está lotada de pedidos? Sem perguntar, é claro. Alguém tem alguma ideia? Demora, né? Então a gente já começa a perder a paciência. Então realmente quando você chega em um local, vamos imaginar que você não enxerga aquele monte de pessoas. E você faz um pedido, de repente aquele pedido que chegava em 15 minutos começa a levar meia hora, 45 minutos, uma hora. Então, como o TCP ele é sensível ao tempo, conforme ele não vai conseguindo fazer as conexões, ou conforme os arquivos não vão tendo confirmações, ou vai tendo erros no pedido, né? Então imagina lá que a hamburgueria começa a cometer alguns erros, você sabe que está na hora de diminuir um pouco o ritmo. Então o TCP ele vai justamente fazer isso, tá? Um segmento conhecido indica que a rede está enviando os segmentos do remetente ao destinatário. A taxa do remetente pode aumentar quando um ACK chega para um segmento não reconhecido antes. Então ele vai sempre buscar por largura de banda. Eu vou ver se na próxima aula eu consigo mais um computador para a gente testar um arquivo, um programa chamado iPerf. O iPerf, a gente faz alguns testes usando tanto o DP quanto o TCP. Somos nós que indicamos. E ele vai justamente mostrar isso. Eu vou aumentando a quantidade de dados enviados para um lugar. E aí, conforme eu vou aumentando, ele vai começando a dar erro no TCP. Só que no TCP você não vê que tem erro. Por quê? Porque o TCP corrige isso, ele pede retransmissão. Só que quando eu começo a elevar essa taxa de transmissão e começa a ter erro, ele por si só começa a diminuir a largura de banda. Então, uma das formas que o TCP vai trabalhar, e a que a gente mais vê por aí, é a partida lenta. Então eu envio um segmento e espero a resposta. Chegou tudo ok? Agora eu vou enviar 2 segmentos e aguardar essas 2 respostas. Chegou tudo ok? Vou enviar 4. Vou sempre dobrar a quantidade de envios. Só que, claro, lembre-se lá,
tudo no computador é limitado. Tua interface de rede limitada, a tua conexão, né? Através da tua interface de rede ou com o teu provedor de internet é limitado. Então vai chegar uma hora que o quê? Eu já não vou mais começar a chegar todos esses hacks aqui. Vai chegar 3, vai chegar, sei lá, 50%, 70%. E aí eu vou começar a ter que fazer retransmissões. Nesse momento em que eu faço a retransmissão, eu vou ter que justamente... Só carregar o slide. Eu vou ter que justamente reduzir essa taxa de envio pela metade e vou depois começar a aumentar a taxa de transmissão de novo. E aí a quantidade que eu aumentei, quando começar a ter erro, eu vou reduzir essa quantidade que eu aumentei pela metade. Vai chegar um momento em que toda vez que eu tentar aumentar uma quantidade, eu vou ter erro e eu vou ficar sempre nisso. Tento aumentar, volto pela metade. Tento aumentar, volto pela metade. Por quê? Porque na hora que eu aumento, eu começo a elevar a taxa de erro. E é justamente isso que vai acontecer numa hamburgueria que está lotada. Então, imaginem lá que os clientes, a primeira coisa que acontece é os clientes irem embora. Então, assim, os clientes começam a ir embora, ou seja, o número de pedidos diminui. Né? Tem gente, eu quando sou maltratado no lugar, geralmente eu não volto mais lá. Mas tem gente que simplesmente levanta e vai embora. Aí já é de cada um. Mas no momento em que essas pessoas levantam e vão embora, a quantidade de pedidos diminui. E aí, diminuindo a quantidade de pedidos, dá uma folga na cozinha. E aí eu consigo justamente melhorar. E aí eu melhoro o desempenho disso. Só que imagina que no momento em que a cozinha começa a melhorar, as pessoas começam a voltar para a hamburgueria. E aí é como se ficasse nesse vai e vem. Aumenta o número de pedidos, ocorre atraso, as pessoas vão embora. As pessoas vão embora, diminui o número de pedidos, diminui o tempo lá e eu consigo ter uma satisfação e as pessoas voltam novamente. Claro que isso não acontece na vida real, é apenas uma analogia, mas seria mais ou menos assim. É mais ou menos assim que funciona. Tá? É isso mesmo, basicamente tudo na computação é um loop. Tá? Ficou entendido aí, gente, como é que funciona o método de partida lenta? Tá. Então, deixa eu só carregar aqui, porque ele não permite que eu carregue todos aqueles meus slides de uma só vez. Tá, pessoal? Me dá só 5 minutos enquanto eu carrego o slide. Considerem aí que é um intervalo, só não tem merenda.
Vocês é que tem que se juntar aí, pô, pra pagar um lanche pro professor de vocês. Ui. Eu como salada, pô, mas por tabela. O animal come e, né? Tá, pessoal. Dá só 5 minutos aqui que a gente já volta aí.
Tá, bora lá, gente. Sei que a conversa tá boa, mas aí tem que continuar aqui. Tá. Então, bora iniciar aí um pouco a camada de rede, né? Geralmente nesse momento, né, em um período normal, a AGES realmente é uma sigla em inglês para documento de referência. Deixa eu dar uma olhada aqui. Request for comments, tá? Pedidos de comentário. Mas na verdade a gente se refere a ela como uma espécie de memorando para no caso dos protocolos de rede, são uma espécie de memorando para dizer quais são as características, como é que funciona o protocolo. Então, por exemplo, tu pesquisar, vou compartilhar a tela aqui, tá? RFC TCP. Aí ele vai trazer aqui a 793. É um documento bem simples mesmo, ó. Se vocês verem, não tem figuras nem nada. Isso aqui serve para quem quiser acessar, não precisa ter um sistema operacional, então você pode desenvolver seu próprio sistema operacional. Basta que ele consiga ler texto simples. Você já consegue abrir as documentações, ó. Tá vendo os desenhos aqui, ó? Tudo feito com símbolos. Tá tudo em inglês, claro. Ó, setembro de 81. A funcionalidade, o número de sequência. É basicamente um memorando de um protocolo. Não é que ele tem essa sigla, ele tem uma numeração que vai ser justamente uma espécie de localizador do manual dele. Conforme os protocolos foram sendo criados, eles foram sendo enumerados sequencialmente nessas RFC. Tá? Então, geralmente aqui na camada de transporte, em um período normal, era quando vocês já fariam a primeira prova bimestral. Tá? Mas aí, como nós não estamos em um período normal, bora dar seguimento aí. E aí a gente vê como é que vai ficar depois, daí para frente. Tá? Então, a camada de rede, ela vai oferecer uma base para a camada de transporte. Ela vai ser uma das mais complexas, apesar de ter mais protocolos que a camada de transporte, mas ela não necessariamente é uma camada fim a fim. E a camada de transporte, ela vai oferecer comunicação para processo a processo, né, através lá das portas, né, utilizando o socket. E a camada de rede, ela vai oferecer justamente comunicação entre dispositivos, entre computadores dentro de uma rede. O papel dessa camada é aparentemente simples, é transportar pacotes. Então, lá na camada de transporte, o nome dos dados transportados são segmentos, e aqui na camada de rede são pacotes. Pacotes vai ser o termo mais que eu poderia utilizar, tá? Apesar de que a gente às vezes fala pacote, quando na verdade quer dizer segmento, geralmente a gente vai usar o termo pacote
talvez não na parte escrita, mas no jargão mesmo do profissional da área de redes, é pacote. Tudo é pacote ali. Tá? Então, basicamente, ela vai transportar pacotes de um hospedeiro remetente a um hospedeiro destinatário. Isso vai ser a parte mais simples que nós vamos ter dentro dessa camada. Então, para fazer isso, ela vai precisar fazer duas coisas: repasse e ou roteamento. Que a gente vai ver o que cada um significa já já. Tá? Então aqui, ó, aqui não mais eu tenho fim a fim, mas eu posso ter equipamentos intermediários que vão trabalhar com a camada de rede e sistemas finais que também vão trabalhar com a camada de rede. Então eu não tenho mais uma camada fim a fim, igual eu tinha na camada de aplicação e na camada de transporte. E conforme isso vai baixando, a partir da camada de rede, já deixa de ser uma camada fim a fim. Tá? A não ser que você tenha um computador ligado no outro diretamente, ou então através de um switch, você ainda tem uma conexão fim a fim. Mas tirando isso, em uma viagem podemos ter cruzamentos durante uma rota. Cada roteador tem uma tabela de repasse. Um roteador ele vai repassar um pacote examinando o valor de um campo no cabeçalho do pacote que está chegando e então utiliza esse valor para indexar a sua tabela de repasse. Então, imaginem só que você está trafegando em uma cidade com o Google Maps. Você está utilizando o sistema GPS. E aí o que acontece? O Google Maps, dependendo da posição que você estiver e da onde você quer chegar, ele vai te mandar ir por um caminho ou ele vai te mandar ir por outro caminho. Não sei se tem alguém de Belém, mas, por exemplo, se você está lá pelas 8, 9 horas da manhã ou às 5, 6 da tarde, se você está vindo de Ananindeua para o centro de Belém, o Google Maps ele não vai pedir para te ir pelo Almirante Barroso. Assim que você chega antes ali do Castanheira, bem antes mesmo lá na BR, ele vai agora, atualmente, ele vai mandar você ir pela João Paulo. Por quê? Porque esse horário é o horário de pico. É um horário que a BR está congestionada. Então ele vai te repassar, vai pedir que você venha pela João Paulo II. E claro, fora desses horários, de madrugada, entre um horário e outro, ele, dependendo de onde você vai, ele vai te mandar ir pela BR. Só que quando chega nesses horários de pico, ele vai te mandar por outro. Um roteador ele vai trabalhar com essa tabela de repasse. Ele vai ter lá uma tabela. Essa tabela vai conter endereços e o custo para se chegar nesse endereço, nessa rede. Então, dependendo do momento, ele vai dizer, olha, ele quer ir para a rede 3 e o custo para chegar nela por esse caminho é 1. Ele quer chegar pela rede 3, mas por esse caminho o custo é 2, e assim por diante. Só que essa tabela é uma tabela dinâmica. Essa tabela que ele vai ter, ele pode alterar. De repente, onde o custo era 1, eu estou com um problema de congestionamento de dados, ou aquele link, de repente, foi rompido, e eu não tenho mais como chegar naquele destino. Então ele vai lá e apaga, coloca um número maior,
ou então coloca um número, sei lá, infinito, para determinar qual era o melhor caminho. Então, todo roteador ele vai trabalhar com repasse, com uma tabela de repasse, em que ele vai analisar sempre qual é o melhor caminho para se chegar até outro lugar. E aí, mais para frente, nós vamos ver como é que funcionam os algoritmos de roteamento. E como é que esses algoritmos eles ajudam a determinar qual é o melhor caminho, tá? Que é aquela questão da vizinhança. Então, os roteadores eles procuram sempre conhecer a sua vizinhança. O resultado dessa tabela indica para qual interface, né, que eu acabei de falar. Dependendo da camada de rede, o valor no cabeçalho pode ser endereço de destino de um pacote ou uma indicação da conexão a qual ele pertence. Tá? Então eu tenho lá o algoritmo de roteamento. Dependendo lá do valor do cabeçalho, esse aqui é o valor de endereço. Olha lá, ele tem um valor, né? 1, 2, quais são os custos para chegar. E aí ele vai sempre determinar qual o melhor caminho para se chegar a um determinado destino. No caso aqui ele vai, o final aqui ó, é 01 11, né, no caso, 01 11. Então ele vai consultar dentro da tabela dele qual é o caminho que ele deve seguir. No caso ele deve seguir o caminho 2 e passar por esse caminho até chegar no seu destino. Estabelecimento de conexão. A camada de rede da internet fornece um único modelo de serviço conhecido como melhor esforço. Muitas vezes vocês vão ver isso, tá? Apesar de estar em português, como best effort, que é a mesma coisa, o melhor esforço. Tá? Parece bonito, né, a questão do melhor esforço, mas basicamente ele está dizendo, olha, eu vou tentar fazer o meu melhor. Se isso for suficiente, bem. Se não for suficiente, dane-se. Tá? A gente olha assim, o melhor esforço. Mas o melhor esforço não adianta de nada às vezes. Então, sempre quando vocês verem best effort, vai ser justamente ele está falando sobre a camada de rede. Nessa camada de rede do TCP ou camada internet, vai depender da literatura, todos os serviços são não orientados à conexão, ou seja, eles trabalham de forma semelhante ao UDP, eles não estabelecem conexão. Estabelecimento de conexão apenas na camada de transporte e na camada de aplicação. Acabou ficando repetido aqui, desculpe. Então, a gente tem a internet, né, que é o que a gente usa. E aí, vocês já tiveram aula de redes de longa distância? Acredito que não, né? Não, tá. Nas redes de longa distância, vocês vão conhecer padrões de rede, alguns padrões que chegaram até evoluir bastante e competir, mas que acabaram por algum motivo se tornando em desuso. Mas ainda existem redes que funcionam com isso. E um desse padrão é o padrão ATM, e talvez vocês vão ver isso com o professor Ronário, que geralmente é quem ministra isso, mas o professor Breno também faz. Então, na internet eu já tenho o melhor esforço. Já no ATM não. No ATM, como eu ao invés de roteamento de pacote, eu tinha lá os canais virtuais, eu já tenho um outro serviço que me ajuda a garantir uma taxa constante, tá? Ou pelo menos uma taxa mínima. Aqui no modelo internet, eu não tenho garantia nenhuma. É apenas um esforço. Eu vou me esforçar, tá? Se eu vou me esforçar para correr a maratona de São Silvestre, mas um cara aqui com meu porte atlético, por mais que se esforce, se ele chegar em último, ainda está no lucro. Então,
não adianta, às vezes não vai adiantar de nada. Então aqui também eu não tenho garantia contra perdas. Como eu disse a vocês, a camada de rede ela não vai fornecer nenhum serviço orientado à conexão. Se todos os serviços são não orientados à conexão, eu não tenho garantia nenhuma que esses dados vão se perder. Tá? E aqui algumas outras diferenças aqui, principalmente entre o ATM e o modelo TCP/IP. Tá? E aí o ATM ele vai justamente funcionar com as redes de circuitos virtuais, em que basicamente eu tenho uma entrada e para onde vai já é meio que pré-definido. Ele cria realmente um circuito, quase como se fosse aquelas portas lógicas que a gente vê em sistemas digitais. Então eu não tenho roteamento de entrada. Se por acaso um desses circuitos parar, a minha rede para. Diferentemente no roteamento, em que se um circuito parar, né, um caminho parar, no caso não é circuito, um link parar, eu posso redirecionar esses dados por um outro caminho. Tá? Aqui eu poderia dizer que é mais fácil até de configurar, mas dá muito mais trabalho, porque eu tenho que ficar criando circuitos e circuitos, mesmo que você faça isso de uma forma automática, ainda acaba ficando bem desgastante. Quer comentar, Geis? Tá. Qualquer coisa vocês mandam mensagem aí no chat. Ou é a voz que está cortando? Ah, tá. Na verdade não é redes virtuais, são circuitos virtuais. É porque só chegou agora, Geis, a mensagem. Tá? Elas vão ser características das redes ATM, que já são redes legadas. Tá? Então, basicamente, no circuito virtual, você cria uma tag, tá? Não é pacotes, não é frames, são células. A gente trabalha com células de 56 bytes, se eu não me engano. E aí, eu quero enviar um dado para uma rede X, tá? Então, o meu roteador ele já tem que saber qual é essa rede X. E eu tenho um circuito virtual que quando essa célula chega com uma tag endereçada para essa rede, ela já passa direto por esse circuito. Inclusive, como o roteador já conhece, né, a rede toda já meio que já se conhece, eu já indico até por qual circuito eu quero passar até chegar naquela rede. Então aqui, ó, cada pacote possui em seu cabeçalho informação sobre qual circuito pertence, independentemente do seu ponto de partida. E aí eu tento chegar justamente a esse endereço. A gente vai ver que o roteamento não. Eu tenho umas tabelas que podem mudar e eu digo qual é a rede que eu quero acessar. Às vezes o roteador nem conhece aquela rede. Alguns algoritmos ele simplesmente vai repassar aquele dado para o próximo roteador até verificar qual roteador conhece aquela rede e disparar.
tá? Mas na rede de circuitos virtuais, não. Eu já digo o caminho por qual eu quero passar dentro da minha célula. Apesar de estar pacote aqui, tá? Mas eram mais utilizados esses circuitos virtuais aqui nas redes ATM, que a gente trabalha com célula. Então, informações sobre conexões são mantidas na tabela pelo roteador e caso esse pare de funcionar, todas as conexões que passam por ele também deixarão de funcionar. Então, lá nos roteadores mesmo da internet, se um roteador cai, os outros assumem a carga. Então, eu consigo redirecionar os dados, que são o que a gente chama de link de backup. Mas, claro, por eu já conhecer o caminho por onde eu vou passar, eu já posso estabelecer uma questão de QoS, ou seja, eu posso colocar uma qualidade de serviço e até limitar a banda que vai passar por cada circuito, e eu já conheço o caminho que vai passar, então o pacote sempre vai passar por um mesmo caminho. Diferente mesmo da internet, em que eu posso disparar 6 pacotes para um endereço. E esses 6 pacotes podem pegar caminhos totalmente diferentes para chegar neste endereço. Ficou claro aí? Tá bom. Tá? Então aqui os circuitos virtuais simples, eu tenho os roteadores, eu tenho aqui as interfaces desses roteadores e eu posso já indicar, cada circuito desse aqui vai ter uma numeração. E aí eu posso indicar por qual eu quero passar. 4, 5. Ah, isso aqui não se preocupem tanto com isso, gente. Porque isso aí a gente vê mais aprofundado na parte de rede de longa distância. Que aí vocês vão ver realmente quais são os protocolos, quais são as tecnologias que trabalham com esse tipo de comutação, né? Não é comutação, é circuito virtual. Tá? Comutação de pacotes já é na internet. Então ele inicia a chamada, a chamada chega no outro destinatário, eles estabelecem um caminho por onde esse fluxo vai passar e aí ele faz o envio de dados e depois encerra. Tá? É muito raro, eu acho que poucas redes usam ATM, bem poucas mesmo, no mundo todo. Aí a gente tem as redes de datagrama, que é aquele em que diversos roteadores são autônomos para decidir qual caminho é adotado pelos pacotes. Cada pacote que parte de uma mesma origem pode seguir diferentes rotas, que foi o que eu estava falando anteriormente. O serviço de datagrama dispensa a configuração desses circuitos e, em caso de paralisação, os serviços se mantêm ativos, sendo os pacotes, ou seja, os pacotes eles acabam tomando outras rotas. Tá? Um pacote traz em seu cabeçalho só a informação de origem e destino. O roteador ele não armazena essas informações, ele simplesmente despacha. Tá? E aí essa autonomia ela vai ter justamente um custo, tá? Que é o processamento. Lembra lá que como a tabela ele tem que ficar atualizando, ele tem que processar. Então, como cada pacote pode seguir um caminho diferente, ele vai ter que processar cada pacote individualmente e depois despachar. Então, quanto mais saltos você tem numa rede, ou seja, por quantos roteadores ou gateways você passa em uma rede, mais lenta ela fica. Então, por exemplo, quando a gente, principalmente quem joga, né, tem essa preocupação com o ping, que na verdade a gente vai ver que se chama latência.
que é justamente o tempo que ele vai, chega e retorna para o seu computador. Então, quanto mais saltos, maior vai ser o tempo de latência desse pacote, né, dado por conexão. Tá? Então, as redes de datagramas aí, aqui são os endereços IPs, que a gente vai ver depois como é que funciona. Eles estão aqui em bits. Tá? E aí, dessa faixa de endereço aqui até essa faixa, ele vai sair pela interface 0. A interface 0 que responde por isso. De tal a tal 1, de tal a tal 2. E se for qualquer coisa diferente disso aqui, despacha para a interface 3. Tá? Então é basicamente um if, else if, e aqui por último um else. Okay? E vocês pensando que já tinham se livrado de linguagem C, né? Tá? Bora lá. Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Tá. Então, olha só, a camada de rede, ela envia os dados. Cada roteador desse processo pode mandar por um caminho diferente. E recebe os dados aqui do outro lado. Tá? A mesma coisa lá, só que aqui eu só tenho o prefixo das redes. Tá? Então, se o endereço começa com essa parte do endereço tem isso aqui, se essa parte tem isso, vai para o coisa. Qualquer coisa diferente ele manda para a interface 3. Tá? E o que tem dentro de um roteador? As portas, a gente tem a porta de entrada, né? Ou seja, da onde chegam os pacotes, e a parte de saída. Então, justamente aqui dentro eu tenho um processador, um elemento de comunicação que vai se comunicar com o processador do roteador. O roteador realmente é uma máquina, só que ela é feita justamente para fazer uma determinada função. Então, aqui chega, ele processa e despacha. Tá? O elemento de comutação aqui, ele vai verificar por qual interface deve sair. No caso aqui, ó, é o pacote chegando, e isso aqui, como isso aqui é o nosso buffer. É o nosso buffer, ou seja, a nossa memória. Então eu tenho um elemento de comutação que conecta as portas de entrada às portas de saída. As portas de saída armazenam os pacotes que foram repassados a ela, esperando justamente uma oportunidade para despachar esses pacotes, esses dados. O processador de roteamento, que vai executar justamente os protocolos, é ele que vai ser o cérebro da coisa, igual no computador mesmo. Mantém as tabelas de roteamento e as informações do estado do enlace, né? Se o enlace está online, se está offline, se está com congestionamento, tudo vai ficar armazenado ali dentro. Tá? Então aqui, ó, o pacote chega numa terminação de linha, processamento de enlace, ou seja, o protocolo de desencapsulamento. Vocês lembram lá que a gente tem as camadas, então o pacote ele vai chegar pela camada física, então vai ser processado, ele vai dar uma olhada na camada de enlace, que a gente vai ver que tem um outro endereçamento, e aí justamente ele vai pegar e verificar a camada de rede. Depois ele vai
fechar novamente, adicionar um outro endereço físico, até porque o endereço físico nós vamos ver que ele muda de acordo com a interface de rede. Cada interface tem um endereço e esse endereço não é levado até o final, diferente do endereço lógico da rede, tá? Mas não se preocupem com essa nomenclatura que a gente vai ver com calma isso, tá? Ele faz a consulta, repassa e coloca numa fila, ou seja, lá no buffer, e aí depois ele passa para o elemento de comutação para ser processado na saída, tá? Então eu tenho uma memória aqui, a gente usa as conexões em barramento, rede de interconexão, tudo vão ser formas de trabalhar dentro de um roteador, tá? Então a memória aqui o tempo, né, que o pacote vai ficar, ele tem que ficar armazenado em um lugar. O barramento, né, ele vai justamente definir a saída de acordo com a chegada desse pacote. E a rede de interconexão vai fazer a ligação entre as interfaces. E o processamento de saída, ele vai para uma fila para aguardar ser despachado. E aí ele vai ser encapsulado. Então, quando ele chega dentro do roteador, eu começo a abrir esse pacote até chegar na camada de rede. Ele não abre a camada de transporte nem a de aplicação. Ele vai abrindo até a camada de rede e depois ele encapsula de novo isso e despacha na rede. Tá? Onde ocorre a formação de fila. Então, imagina que vários pacotes estão chegando e eles têm uma mesma saída. Então, se eles têm a mesma saída, eu começo a ter que organizar esses pacotes em um lugar só. Tá? Ok? E aí, a gente tem outros protocolos que nós vamos ver, mas o principal é justamente o que dá o nome à arquitetura. A gente viu que lá na camada de transporte nós temos o TCP e a importância que ele tem para a rede. E agora nós temos justamente o protocolo IP. Ele vai estar em duas versões atualmente, e elas atualmente convivem em si. O IPv4, que é o sistema mais velho, e atualmente o sistema mais novo, que é o IPv6. É por isso que eu decidi fazer aquele curso de IPv6, porque o IPv6 a gente vai ver bastante coisa ainda, só que o IPv6 por si só, ele seria no mínimo uma ou duas disciplinas à parte, tá? Por conta de várias características, de várias coisas que mudaram em relação à sua versão 4. E aqui a RFC, que eles estão a partir de agora a gente vai começar a ter muita coisa. Por isso que geralmente eu faço aquela quebra entre a camada de transporte e a camada de rede, mas no momento não dá. Vai ter que ir tudo, esperar voltar às aulas para a gente fazer as provas. Tá? Eu vou levar até as 9h20, tá, pessoal? Aí a gente encerra. Então aqui, dentro da camada de rede, ó, aqui eu tenho a camada de transporte, a camada de enlace, a camada física. Dentro da camada de rede, eu tenho os protocolos de roteamento, tá? RIP, OSPF, BGP, EIRGP, eu tenho alguns protocolos só para roteamento. Eu tenho o protocolo IP, que é um mundo à parte, e nós vamos ver ele. E também tem o protocolo ICMP. E a gente ainda tem um severino chamado DHCP. E eu posso dizer também o NAT. Por que severino? Porque eles quebram galho. Eles são protocolos, de certa forma, da camada de aplicação,
mas que eles vão atuar justamente na camada de rede. Tá? E aí eu tenho o formato do datagrama IPv4. Tá? Então eu tenho aqui a versão, né, que está sendo trabalhada, o comprimento do cabeçalho, o tipo de serviço que está rodando, o tamanho desse datagrama completo, um identificador 16 bits, eu tenho algumas flags que vão indicar algumas propriedades, tá? Deslocamento de fragmentação, às vezes o pacote chega com, o segmento chega com um tamanho maior do que o IPv4 suporta, o IP, e aí o que eu faço? Eu tenho que segmentar, dividir essa informação. Então, eu preciso fragmentar, mas eu preciso também ter um controle de como é que isso foi fragmentado. O tempo de vida, isso aqui é extremamente importante. Tá? Protocolo da camada superior e lá o checksum só para fazer uma verificação de erro. Endereço, lá na camada de transporte eu tenho a porta de origem, a porta de destino. Aqui eu vou ter o endereço de origem e o endereço de destino e as opções, se houver. Tá? São usados em alguns casos, mas são poucos. Ok? Então, beleza, pessoal? A gente fica por aqui. Sei que é muita coisa, mas a gente ainda não está nem na metade. Então a gente tem que avançar. Realmente a disciplina é grande. Então, se vocês puderem dar uma lida lá naquele PDF que eu mandei, está bem resumido mesmo aquele livro da Escola Superior de Redes. Então ele dá um apanhado bem superficial, mas ajuda a criar uma base boa para essa disciplina. E é isso aí, tá? Tem uma atividade da camada de transporte para vocês fazerem, tá, gente? Quem não fez a atividade da camada de aplicação, tem até as 23 horas e 59 minutos para fazer. E a outra vai até, se eu não me engano, quarta-feira que vem a atividade, tá? Tem algumas instruções lá. Qualquer dúvida, eu tô por aí. Ok? Boa noite, pessoal.